Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Café com Produto. Eu estou aqui com ele, o garoto do Ita, direto de Jardim Camburi, para o mundo, Alisson Valadão. Fala aí, Alisson. Bom dia, Felipe. Um prazer estar com vocês aqui para a gente bater um papo sobre produto e startups. Massa demais, Alisson. Muito bom que você está aqui com a gente, cara. Bom, e eu quero pedir a você, meu nobre, que está assistindo este episódio, para que comente aqui, deixe aqui a sua sugestão, sua dúvida, seu elogio, sua crítica. Dá um joinha aí, dá um compartilhar também desse episódio que vai ser super legal. A gente vai falar de um tema bacana pra caramba, para você que está empreendendo, para você que está na cadeira de produto, sobre investimento, inteligência artificial, vibe coding, como é que está esse cenário. O Alisson vai conseguir trazer aqui bastante coisa legal para a gente. E deixar um abraço para o Marcel Almeida, do curso PM3, que apoia este episódio, este canal. Muito obrigado, o Marcel, e a todos aí do curso PM3. Tem os links aqui no comentário. Ô, Alisson, você é um cara que tem um histórico fenomenal, né? Capixaba, sai de Vitória, monta uma startup em guichê virtual, né? Guichê digital, depois vira Buzon, e aí vende para BuzzBuddy. Cara, você fez todo o histórico bacana aí, né? De empreender, de achar um problema, de resolver, de entrou na esteira VC. E o negócio parece que mudou, né, cara? Conta aí pra gente. Filipão, eu acredito muito que o ecossistema ele foi evoluindo, né? Desde quando a gente, lá atrás, nossa empresa ela nasceu em 2012 para 2013, né, ela era uma onda, né, de empreendedorismo digital, que muita gente estava procurando, né, fazer a sua startup, então o mercado já estava começando a tentar emular, né, a ideia do Vale do Silício, e na última década a gente teve vários casos de sucesso aqui no Brasil, e esses casos, com certeza, eles influenciaram toda uma geração para poder entrar nesse setor, né. A gente entrou numa época em que os primeiros fundos de VC aqui da América Latina estavam ganhando ainda musculatura, né, então nós recebemos investimento na época do pessoal da Casec, né, os fundadores do Mercado Livre, né, investiram no Nubank, Quinto Andar, outros grandes players, e também tivemos, né, participação de outros atores que depois viriam, né, a criar alguns fundos que hoje estão entre os principais do Brasil, mas ainda era um mercado que era muito difícil de você conseguir fazer essa captação, e eu acreditei que por muito tempo, né, a gente teria hoje, né, depois de mais de 10 anos, um cenário que fosse muito mais fácil de você fazer essa captação. De certa forma, hoje a gente tem um cenário que ele tem alternativas, né, para o empreendedor, mas a parte do VC, ela não cresceu da maneira como acho que o mercado esperava, né, eu acho que principalmente por conta do momento econômico que a gente está hoje, a gente olha para os principais VCs que tem aqui no Brasil e na América Latina, o número de investimentos deles está muito reduzido, né? Então tem VCs aí que esse ano investiram em 2 empresas, né? E tô falando dos principais VCs, né? Então a gente vê muito alvoroço no LinkedIn, nas redes sociais, mas a verdade é que a maior parte do crescimento tá vindo de outras frentes, com outras formas de investimento e muitas vezes sem necessidade de investimento, que eu acho que é a grande revolução que a gente tem nesses últimos anos envolvendo inteligência artificial, o no-code e essa nova fronteira com redes sociais. Verdade, cara. E, ô Alisson, por falar nisso, né? Esse movimento está muito quente. Inteligência artificial, agentes, no-code, agora vibe coding também, né? As pessoas ali pegando ali essas ferramentas meio que de código com inteligência artificial. Dá para você prototipar rápido as coisas. Cara, por um lado, sim, o dinheiro está muito caro. São poucos os investimentos que a gente tem visto serem reportados. E, por outro lado, você tem, sei lá, a ex-CTO da OpenAI, que fez uma rodada seed de $1 bilhão com um produto novo aí de inteligência. Cara, eu queria que você trouxesse esses dois espectros, assim, sabe? O que é esse cenário, essa nova onda aí do vibe coding, low coding, e como é que isso pode ajudar o cara que quer empreender, colocar e testar as coisas rápido. E, do outro lado, esse movimento de investimento em iniciativas como essa. Eu acho que um ponto que é importante quando a gente fala de investimento aqui no Brasil é que a gente tem que entender a realidade do jogo que a gente está jogando aqui, né?
quando a gente tenta replicar o modelo lá do Vale do Silício, né, que é o que os fundos de investimento falam muito, né, as saídas, né, você vender a empresa por um unicórnio, cara, essa não é uma realidade aqui no Brasil, né, a gente levou anos, né, até conseguir achar uma oportunidade estratégica que fosse global, inclusive, porque dentro do mercado brasileiro, a maioria das empresas não vai conseguir ter aquela oportunidade, aqueles múltiplos que são falados, né, de você vai ter 4 vezes a receita, 5 vezes a receita. Quando você desenvolve seu negócio e vai procurar um comprador aqui no Brasil, provavelmente ele vai pagar fluxo de caixa descontado, vai querer ter ali um controle muito maior sobre o seu negócio, pagando pouco. A maioria das oportunidades vai estar fora. Então a gente vê, né, essa realidade do Vale do Silício, ela, né, faz brilhar o olho, né, pô, vou levantar um cheque grande, lá fora o pessoal está levantando muito dinheiro, mas porque a própria dinâmica, o próprio ecossistema lá, ele funciona de uma maneira diferente. Eu acho que a gente tem que olhar aqui no Brasil de uma maneira mais realista para o nosso mercado. Nosso mercado não tem liquidez, assim, as empresas não têm esse hábito de comprar outras, investindo, apostando no futuro. As empresas não estão acostumadas a lidar com empresas que crescem de uma maneira disruptiva. Só olhar para a nossa bolsa de valores e ver que a maioria das empresas que lideram ali o índice Bovespa são empresas super tradicionais ali, de 40, 50, 100 anos. Então, trazendo isso para a nossa realidade, então a gente tem que ter consciência, sim, existe esse dinheiro que os fundos estão alocando para essas empresas que estão brigando pela ponta mais avançada aí da inteligência artificial generativa, né, o que realmente é a coisa mais na vanguarda, só que depois disso, está todo mundo, principalmente aqui na América Latina, com medo de apostar o dinheiro. E por que está com medo de apostar o dinheiro? Porque às vezes você aposta numa ideia revolucionária que daqui 6 meses vai vir a OpenAI, vai vir o DeepSeek, vai vir a Gemini, vão fazer um lançamento que vão deixar aberto de graça algo muito melhor do que você passou 6 meses, 1 ano para desenvolver. Semana passada eu conversei com um amigo que ele empreende com a área de tecnologia para desenvolvedores. E ele falou que eles investiram mais de 1 ano numa inteligência artificial que, quando eles lançaram no final de 2023, era algo extremamente revolucionário. E hoje, quando ele olha para o produto, ele fala, acho que não é nada demais em relação ao que tem hoje. Então, esse risco de alocar, né, do venture capital, né, dos investidores, botarem dinheiro numa aposta agora, está fazendo com que muita gente fique com o pé atrás, porque eles colocam e pensam, o que vai ser de amanhã, né? Então, por um lado, o capital de risco está com medo de tudo isso que está acontecendo, principalmente aqui na América Latina, que a gente está numa realidade de inflação muito grande. Só que existe uma outra realidade também que está se mexendo, que essa daí é a que mais tem me chamado a atenção. Cada vez mais, as ferramentas, né, de no-code, de IA, todas elas estão permitindo que uma geração inteira ela consiga criar produtos com uma velocidade muito mais rápida, com equipes mais enxutas, colocar no mercado e conseguir escalar esse negócio sem depender de recursos, de investimentos. Então, principalmente a geração Z, eu vejo que, né, ela sofre, né, com muita, assim, com muito hate, né, das gerações mais velhas em relação à questão de ambiente de trabalho, mas eu acredito que a maior ameaça da geração Z para quem hoje tem um negócio não é a geração Z trabalhando numa empresa, mas é a geração Z competindo com uma empresa, porque ela domina tantas ferramentas de go-to-market, de usar as redes sociais de uma maneira estratégica, como ela está usando essas ferramentas de no-code e de inteligência artificial para já começar com uma coisa lá na frente, né? Elas não estão mais preocupadas em construir tijolinho por tijolinho. Elas já pegam um prédio pronto, elas só colocam um elevador dentro e elas sobem até o topo. Então, para quem está começando a empreender agora, eu olharia com muita força esse momento de redes sociais, inteligência artificial, no-code, e focaria muito mais atenção nisso do que estar procurando investidores, investimento, porque eu acho que a oportunidade está muito favorável para quem tiver esse tipo de abordagem agora. Sensacional! Ouçam isso aí, ó, galera. Olha o que o Alisson acabou de falar. Alisson, cara, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Café com Produto. Tenho certeza que a gente vai voltar aqui mais vezes para falar sobre esses temas e ir mais a fundo em cada um desse bate-bola que a gente teve aqui. Mas, cara, você é um cara super solícito. Como é que as pessoas fazem para te encontrar? Deixa aí pra gente aí como é que as pessoas te encontram, como é que entram em contato contigo.
Pode me procurar lá no @hhvaladão no meu Instagram e também no LinkedIn. Em breve vou estar voltando aí do um segundo release aí, né? Minha segunda filha está voltando, eu vou voltar a compartilhar o conteúdo lá, sempre para poder ajudar também o pessoal que está querendo empreender e está querendo botar um negócio para frente. Maravilha. E Alisson, deixa pra gente, cara, uma sugestão de livro, de podcast, de perfil no LinkedIn, que foi importante para você, que acho que te ajudou na sua trajetória. Possa ser que ajude alguém aqui da audiência do Café com Produto. Eu gosto muito do conteúdo de um americano chamado Gary Vaynerchuk, o Gary V. Tem um livro dele que se chama Nocaute, em que ele aborda a questão de você entregar bastante para depois você absorver, né? Eu acredito que no Brasil a gente tem uma carência muito grande da visão de construir relacionamentos de longo prazo. Todo mundo é focado em aquisição, em fazer uma venda e depois que se dane o cliente, só que está ficando cada vez mais caro você adquirir um cliente novo, sendo que você podia estar focando em entregar o máximo de valor para os clientes que você já tem e também para os próximos clientes, para eles poderem estar cativados por você e você conseguir reter esses clientes. Então, como eu acredito muito na era da retenção, eu recomendo muito o Gary Vaynerchuk para poder acompanhar o Gary V, o livro dele, Nocaute. Maravilhoso, cara. Gary Vee, uma das lendas vivas aí do empreendedorismo digital, do marketing digital, atravessa gerações e o cara tá sempre no hype, né? Sempre o conteúdo dele é, tipo, atemporal, né, cara? Porra, super dica. Vou deixar os links aqui do livro, das redes sociais lá do Gary também, para você que não conhece. E é isso, galera. Ponto final nesse episódio e até a próxima semana e valeu!